Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre levantamento topográfico por irradiação a partir de 2 pontos. Então, levantamento por irradiação. Então, vamos imaginar aqui o nosso lote, o nosso terreno. E vamos supor que eu preciso ocupar 2 pontos para poder fazer o levantamento deste lote. Por quê? Porque desta posição aqui, por exemplo, olha só, posição A, eu não consigo ver esses lados, tá? Então eu teria que implantar um outro ponto aqui também, ó, por exemplo B, tá? Então chamando isso aqui de 1, 2, 3 e 4, eu estabeleço aqui uma base, olha só, AB. Primeira coisa que eu faço, orientação do meu levantamento. Então vamos supor que aqui esteja o norte arbitrário, tá? Poderia ser um magnético, verdadeiro. E aí eu faço o que? Olha só, eu faço a leitura do azimuth de A para B, tá? Meço a distância de A para B, horizontal, e faço o que? Avisado do ponto 1, tá? Meço esse ângulo aqui, que também é um azimuth, né? A distância de A para 1. Meço aqui a direção, o vértice 4, tá? Tem a direção de A para 4. Tenho que esse azimuth também, olha só, de A para 4. Depois, eu estaciono o aparelho em B, faço uma ré em A e faço uma leitura de vante aqui para o ponto 2. Mesma coisa, faço para o ponto 3. Então, teria o que? Olha só, este ângulo horizontal. Então, estação B, ré em A, vante em 2, tem uma distância horizontal de B para 2. Aqui tem uma distância horizontal de B para 3 e o ângulo horizontal, né? Então, por exemplo, eu no ponto A eu medi que os ângulos horizontais são ângulos azimutais, porque a origem de contagem dos ângulos, a origem é o norte arbitrário. E aqui, com estação em B, ré em A, eu meço os ângulos horizontais, horários, tá? Eu vou arbitrar aqui, então tem como entrada as coordenadas de A, que eu vou arbitrar, sendo x de A igual a 1000, y de A igual a 1000, tá? Arbitrei metros. Tem aqui, olha só, o azimuth de A para B, que vale 95 graus, por exemplo, olha só, 90 estaria aqui, 95 graus, 10 minutos e 0 segundos. A distância horizontal de A para B vale 150,830 metros, tá? Eu tenho o azimuth de A para 1, que ele vale 30 graus, 10 minutos e 20 segundos. Eu estou arbitrando esses valores, tá? Aproximados aqui com o esquema aqui do levantamento, que poderia se chamar de croquis, né? Tem a distância horizontal de A para 1, que vale 120 metros. Tem um azimuth aqui de A para 4, ele vale 271 graus, 0 minuto e 30 segundos. Distância horizontal de A para 4 vale 135,870 metros. Depois, olha só, eu tenho um ângulo horizontal, né, alfa A
B2, que ele vale 170 graus, 10 minutos e 20 segundos. Esse é alfa AB2, tá? E esse aqui, alfa AB3. A distância horizontal de B para 2 vale 110 graus, 110,370 metros. O ângulo horizontal AB3, ele vale 270 graus, 30 minutos e 15 segundos. Distância horizontal de B para 3, vamos supor aqui que seja 143,5 metros, tá? Então, olha só, entrada, né? Eu tenho as coordenadas arbitrárias do ponto A, eu tenho o azimuth de A para B, que é o alinhamento base, distância horizontal de A para B, tem os azimuths medidos do primeiro ponto, né, de A para 1, para 4 e para B. E os ângulos horizontais, alfa AB2 e alfa AB3, bem como as distâncias horizontais. Então, a ideia aqui, eu preciso calcular as coordenadas absolutas topográficas dos vértices 1, 2, 3 e 4. Então, o primeiro passo aqui, olha só, cálculo das coordenadas dos vértices do lote, né? Então, 1, 2, 3 e 4. Veja bem, olha só. O que eu preciso para calcular a coordenada absoluta, né? Eu preciso da coordenada de um ponto, vértice de apoio, que eu tenho, coordenada do ponto A. Eu preciso de uma distância horizontal, eu tenho, e o azimuth. Então, x de 1 vai ser igual a x de A, mais a distância horizontal, né, de A para 1, vezes seno do azimuth de A para 1. Y de 1 vai ser igual a Y de A, mais a distância horizontal de A para 1, vezes cosseno do azimuth de A para 1. Né? Então, olha só, x de 1 vai ser igual ao quê? X de A vale 1000. Mais a distância horizontal de A para 1, 120 metros. Vezes o que? Seno do azimuth de A para 1. O azimuth de A para 1, 30 graus, 10 minutos e 20 segundos. Então, x de 1 vai ser igual. Eu tenho que 1000 mais 120 vezes seno de quem? 30 graus, 10 minutos e 20 segundos. Fecho parênteses, igual. Então, 1060,312 metros. Y de 1 vai ser igual ao quê? Y de A vale quanto? 1000. Mais a distância horizontal de A para 1, 120 metros, vezes cosseno do azimuth de A para 1, 30 graus, 10 minutos e 20 segundos. Então, Y de 1 vai ser igual a 1000 mais 120 vezes cosseno de quem? Do azimuth, 30 graus, 10 minutos e 20 segundos. Fecho parênteses, igual. Deu 1103,742 metros. Né? Agora, coordenadas, olha só. Vou colocar aqui ponto 1, tá? Ponto 2, x de 2 vai ser igual a x de A, porque olha só, ponto 2, não, desculpa, ponto 4, né? Ponto 4 ó, foi irradiado a partir de A.
vai ser x de A, mais a distância horizontal de A para 4, vezes seno do azimuth de A para 4. Azimuth de A para 4, 271 graus, 0 minuto e 30 segundos. Tá? Então esse aqui, olha só, é o azimuth de A para 4. Eu já me adiantei aqui, já coloquei esse valor, mas o que eu tenho? Y de 4 vai ser o que? Y de A, mais a distância horizontal de A para 4, vezes cosseno do azimuth de A para 4. Então, substituindo os valores, olha só, eu tenho 0,4, tá? Então, x de 4 vai ser igual a quê? X de A, 1000, mais a distância horizontal de A para 4, 135,870 metros, vezes seno do azimuth de A para 4, 271 graus, 0 minuto e 30 segundos. Então, x de 4 vai ser igual, fazendo as contas, ó, 1000 mais 135,870 vezes seno do azimuth de A para 4, 271 graus, 00 minuto e 30 segundos. Fecho parênteses, igual. Então, 864,151 metros. Y de 4 vai ser o que? Y do ponto 4 vai ser Y de A, que vale 1000, mais a distância horizontal de A para 4, 135,870, vezes cosseno do azimuth de A para 4, 271 graus, 00 minuto, 30 segundos. Isso aqui vai ser igual a quanto? Olha só. 1000 mais 135,870 vezes cosseno de quem? Do azimuth, 271 graus, 0 minuto e 30 segundos. Fecha o parênteses, igual. Então, 1002,391 metros. Tá? Então, olha só. Tem as coordenadas do ponto 4, né? As coordenadas do ponto 1. Né? Agora, olha só. Temos que calcular as coordenadas do ponto 2 e do ponto 3. Como base, quem? O B, ó. Eu radiei os pontos 2 e 3 a partir de B, né? Só que eu amarrei aqui em relação ao vértice anterior, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Para eu calcular aqui as coordenadas, olha só, absolutas, eu preciso do azimuth de B para 2. Eu tenho? Não tenho, mas tem como calcular. Azimuth de B para 2 vai ser igual ao azimuth do alinhamento anterior. Olha só, eu estou vindo para cá, ó, de B para 2. Qual que é o alinhamento anterior? AB. Então, azimuth de A para B, mais o que? Alfa AB2, ó, alfa AB2, mais análise. Então, olha só, azimuth de B para 2 vai ser igual ao azimuth de A para B, ó, 95 graus, 10 minutos, 0 segundo. Qual que é o ângulo horizontal? AB2. AB2, ele vale o que? 170 graus, 10 e 20. 170 graus, 10 minutos e 20 segundos. Tá? Agora, olha só. Essa soma aqui já dá para ver que ela é maior que 180 e menor que 540. Então, tem que fazer o que? Menos 180 graus. Tá? Então, dá quanto? 95 graus, 10 minutos, mais 170 graus, 10 minutos e 20 segundos, menos 180 graus. Então,
igual a 85 graus, 20 minutos e 20 segundos. Já vou calcular aqui, olha só, aproveitar para calcular o azimuth de B para 3. Azimuth de B para 3, olha só, qual que é o anterior? A para B. Então, azimuth de A para B mais alfa o quê? Olha só, AB3. AB3, que é igual a alfa AB3, mais análise. Então, olha só, azimuth de B para 3, vai ser igual a azimuth de A para B, 95 graus, 10 minutos, 0 segundo. Mais alfa AB3. Alfa AB3, olha só, vale 270 graus, 30 minutos e 15 segundos. Então, olha só, fazendo essa conta aqui, eu tenho que, olha só, 95 graus, 10 minutos, mais 270 graus, 30 minutos e 15 segundos. Olha só, maior que 180, menor que 540. Então, menos 180 graus. Igual. Opa, desculpa aqui, ó. 95 graus, 10 minutos, mais 270 graus, 30 minutos e 15 segundos. Igual. Menos 180 graus. Então, menos 180 graus. Então, isso aqui é igual a 185 graus, 40 minutos e 15 segundos. Então, agora, olha só, eu tenho os azimuths de B para 2 e o azimuth, né, de B para 3. Eu tenho a distância de B para 2 também e a distância de B para 3. O que acontece? Eu tenho as coordenadas do ponto B? Não. Então, tem que calcular primeiro. Ó. Coordenadas do ponto B. Ó. Como que eu calculo? Olha só. X de B vai ser igual a x de A mais a distância horizontal de A para B vezes seno do azimuth de A para B. Então, isso aqui implica o que? Olha só. X de A vale 1000. Mais a distância horizontal de A para B, 150,830. 150,830 metros. Eu vou conferir aqui, ó. 150,830. Vezes o que? Seno do azimuth de A para B. Azimuth de A para B, 95,10. 95 graus, 10 minutos, 00 segundos. Isso aqui dá quanto, olha só. 1000 mais 150,830 vezes seno de quem? 95 graus, 10 minutos, 00 segundos. Então, 150,217. Vou colocar aqui, ó, 4 casos, porque eu vou calcular as coordenadas do ponto 2 e 3, né? Em função desse. Então, y aqui, olha só, y de B vai ser igual a y de A mais a distância horizontal de A para B vezes cosseno do azimuth de A para B. Isso aqui vai ser igual ao que? Y de A vale 1000. Mais a distância horizontal de A para B, 150,830. Vezes cosseno de 95 graus, 10 minutos, 00 segundos. Isso aqui dá quanto? Olha só. 1000 mais 150,830 vezes cosseno, abre parênteses, 95 graus, 10 minutos, 00 segundo, fecha o parênteses, igual. Então, 986,8
4173 metros. Agora, olha só, coordenadas dos pontos, o que? 2 e 3, porque foram irradiados de B, tá? Então, só, pontos 2 e 3. X, eu tenho que x do ponto 2 vai ser igual ao que? X de B, mais a distância horizontal de B para 2, vezes seno do azimuth de B para 2. Y de 2 vai ser igual ao que? Y de B, mais a distância horizontal de B para 2, vezes cosseno do azimuth de B para 2. Isso aqui dá quanto? Olha só. X de B, 1150,2172 metros. Mais a distância horizontal de B para 2. Distância horizontal de B para 2, 110,370. Vezes o que? Seno azimuth de B para 2. Azimuth de B para 2, 85 graus, 20 minutos e 20 segundos. Fazendo as contas, olha só. Eu tenho 1150,2172 mais 110,370 vezes o que? Seno de quem? 85 graus, 20 minutos e 20 segundos. Fecha parênteses, igual 1260,222 metros. Y de 2 é igual a Y de B, 986,4173 mais a distância horizontal de B para 2, 110,370 vezes o que? Cosseno do azimuth de B para 2, 85 graus, 20 minutos e 20 segundos. Então isso aqui resulta em 986,4173 mais 110,370 vezes o que? Cosseno de quem? A parênteses, 85 graus, 20 minutos, 20 segundos, fecha o parênteses, igual. Então, 995,386 metros. Por fim, né? Ponto 2. Por fim, agora, olha só, o ponto 3. Então, x de 3, olha só, x de 3 vai ser x de B mais o delta x de B para 3. Né? Então, olha só, x de 3 vai ser igual a x de B mais a distância horizontal de B para 3 vezes seno do azimuth de B para 3. Y de 3 vai ser igual a y de B mais a distância horizontal de B para 3 vezes cosseno do azimuth de B para 3. Então, substituindo aqui, pessoal, olha só, x de B 1150,2172 mais a distância horizontal de B para 3, ó. Distância horizontal de B para 3, 143,500 vezes o que? Seno do azimuth de B para 3, ó. 185 graus, 40 minutos e 15 segundos. Então, isso aqui resulta em 1150,2172
mais 143,5 vezes seno de quem? 185 graus, 40 minutos e 15 segundos. Fecho parênteses, igual. Então, deu 1136,030 deixa eu ver aqui, ó. 1136,038 metros. Y de 3 é igual a Y de B. 986,4173 mais a distância horizontal de B para 3, 143,500 vezes cosseno do azimuth de B para 3, 185 graus, 40 minutos e 15 segundos. Isso aqui vai ser igual, olha só, 986,4173 mais 143,5 vezes o que? Cosseno do azimuth de B para 3, 185 graus, 40 minutos e 15 segundos. Fecho parênteses, igual. Então, 843,61, né? 620 metros. Tá? Arredondando. Então, pessoal, olha só. Que a gente conseguiu fazer? Olha só. A partir do levantamento por irradiação de 2 pontos, né? Primeiramente, eu calculo as irradiações feitas a partir do primeiro ponto, né? Como a orientação foi feita diretamente em relação ao norte arbitrário aqui, eu já tenho os azimuths, né? Dos pontos medidos a partir de A. Depois, calculo as coordenadas de B, né? A partir de A. Feito isso, eu consigo também calcular, olha só, a partir do azimuth do alinhamento AB e dos ângulos horários, eu consigo calcular os azimuths de B para os pontos irradiados. Então, tendo as distâncias, né, os azimuths dos alinhamentos e das coordenadas do ponto B, eu consigo calcular as coordenadas dos pontos irradiados, né? Então, inicialmente aqui eu calculei as coordenadas do ponto 1, depois do ponto 4, né? Aí, para calcular as coordenadas a partir dos pontos irradiados de B, o que eu tive que fazer? Olha só, calculei os azimuths dos alinhamentos B2 e B3, tá? Os azimuths do alinhamento B2 e B3. Como eu tenho aqui, olha só, os azimuths e as distâncias, eu consigo calcular as coordenadas. Mas antes disso, eu tive que calcular a coordenada do ponto B. Calculei as coordenadas do ponto A, do ponto B, olha só, a partir das coordenadas do ponto A, né? Feito isso, tenho que as coordenadas do ponto B. Pude calcular o que? Olha só, tem as coordenadas do ponto B, a distância e o azimuth de cada alinhamento aqui. Então, eu consegui calcular as coordenadas topográficas do ponto 2 e do ponto 3. Então, dessa forma, né, simulando aqui um levantamento por irradiação, a partir de 2 pontos, eu consegui calcular as coordenadas de todos os vértices. A partir dessas coordenadas, eu consigo calcular a distância entre eles, o azimuth do alinhamento 1, 2, por exemplo. Se eu calcular essas distâncias aqui, eu consigo somar e consigo ter o perímetro. Eu posso utilizar a fórmula de Gauss para poder calcular a área. Enfim, elementos necessários para a confecção do memorial descritivo. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido também. É isso aí, um abraço, até a próxima. Tchau.